السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hoje continuamos essa história, quarta aula de essas histórias. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, e como pedimos de Allah, orações e paz e misericórdia para o profeta Muhammad e todos os companheiros dele e também a família dele. Allah já disse para nós histórias de 25 profetas que está mencionado o nome deles no Alcorão. Hoje vamos continuar com os profetas Moisés, o Musa, alayhi salam, o irmão dele Harun, o Harun, alayhi salam, irmão dele outro profeta Elias, e também o profeta Daud, ou Davi, alayhi salam, o profeta Sulaiman, o que está chamado Salomão, alayhi salam, que pedimos de Allah da misericórdia e paz para eles todos. Então, o profeta Musa, alayhi salam, o Moisés, como está chamado em português, ele tem uma história muito grande que está mencionada no Alcorão muitas vezes. Não é história só mencionada em vários lugares do Alcorão e vários detalhes dessa história. Allah já mencionou o nome de Moisés mais de qualquer profeta lá no Alcorão, porque o Moisés tem bastante coisas importantes que ligam a nossa religião. Mesmo Allah já deu para nós essas histórias sobre Jacó, o que está chamado também Israel ou Israel. Ele é outro nome dele. Todos os filhos de Jacó, todos os filhotes dele, chamados israelitas. Desses israelitas, quando já contamos na história de José, salam, Yusuf, salam, eles já migraram para o Egito, já foram para lá, ficaram ali no Egito com o profeta Yusuf. E quando chegou aí, eles ficaram ali mais tempo sem sair do Egito, porque ali todas as coisas ficou mais tranquilo. Eles conseguiram de ter mais vida ali no Egito, até chegou um tempo que Faraó chegou no trono de Egito. Quando faraós voltaram para o trono, eles começaram a fazer mal para os israelitas. Chegou esse faraó que está do tempo de Moisés, ele ficou fazendo mal por tudo. Ele já olhou um sonho que uma criança de Bani Israel, dos israelitas, ele vai destruir o trono dele. Ele estava com muito medo. Então, ele decidiu que mata todos os filhotes de israelitas, que mata todos os bebês quando eles nascem. Quando chegou o tempo do Moisés, quando Allah ordenou a mãe que entrega Moisés, a mãe de Moisés entrega Moisés mesmo para a vida, Allah já revelou por ela de um jeito diferente, talvez é quase sonho. Não é igual dos profetas, mas de um jeito diferente, que veja que precisa de colocar Moisés numa caixa e joga no mar, ou joga no Nilo, e deixa ele ali, e esse só ordem de Allah por ela, e depois ele vai voltar. Então jogou, fez tudo isso e jogou no mar. Quando chegou os soldados do faraó na casa dela, procurando o filho, não acharam, então já voltaram. No outro lugar, no outro lado do Nilo, chegou essa caixa do Moisés perto do palácio de faraó mesmo. O faraó, no começo, ele queria matar ele. Quando viu uma criança, ele queria matar ele, mas a esposa do faraó, que uma das melhores mulheres na vida, uma mulher muito crente, ela já olhou para Moisés, ela sentiu muito carinho por esse bebê, amou ele, ela queria ter ele como um filho.
E começaram de procurar uma mulher que dá leite para essa criança e não estava uma conseguindo fazer esse trabalho. Estava das milagres do profeta Moisés de quando ele era bebê, que não toma leite de outra mulher, mas de que a mãe dele. Que quem estava olhando a história, esse caminho no Nilo, foi a irmã do Moisés, estava no lado do Nilo, no lado de cá, já estava olhando. Esse nós aprendemos dessa história muito sobre tawakkul, com confiança em Allah, como ficamos confiantes, como fazemos as coisas do jeito certo. Mesmo que jogou a caixa no mar, a mãe a mãe dele jogou a caixa de mar, ela não deixou assim, ela pediu da irmã dela, irmã do Moisés, que fica atrás de caixa para olhar para ela onde ela vai chegar. E quando chegou ali, a irmã ficou olhando para ver o que vai acontecer com esse filho. E quando ela achou que eles procuram uma mulher que dá leite para ele, ela foi para eles e falou: eu posso ajudar vocês. Tem uma mulher que pode cuidar dele de um jeito até ele crescer. Então eles pediram dela. Onde é essa mulher? Falou, voltou para a mãe de Moisés de novo. E a criança voltou para o abraço da mãe, ficou com ela, cresceu na casa dela. Com certeza aprendeu tudo dela, com a cuidado do faraó mesmo, que queria matar ele, mas nesse tempo ele está cuidando dele. Um milagre muito grande na história de Moisés. Moisés ele foi com muita força, ele estava crescendo muito bem. Ele, quando cresceu e chegou numa idade que chegou mais adulto, ele estava um homem cuida dos assuntos dos israelitas lá na terra do Egito. E quando ele andava uma vez na feira, ele achou um egípcio briga com um israelita. E quando ele achou assim, ele pensou que esse egípcio tem uma coisa errada. Ele embora esse egípcio, mas como estava muito forte, aí esse jeito matou o egípcio de uma vez. O egípcio caiu e morreu. Ele não queria matar ele, não queria fazer esse de mal, mas foi sem quiser. Ele estava com muito medo, estava pedindo dela perdoar, ficou muito triste de que ele fez uma coisa que ele pensou que ele fez um pecado muito grande. Então voltou, ficou escondendo até o próximo dia. Próximo dia achou mais as pessoas fazendo desse jeito. Mesma pessoa que estava brigando das israelitas briga com outro egípcio. Até começou a chamar Moisés, vem para me salvar desse egípcio, assim. Ele foi para salvar ele, mas quando chegou, falou para ele, esse egípcio falou, então agora você quer me matar igual dessa pessoa que você matou ontem? Chegou uma pessoa que estava correndo, falou para Moisés, eu aconselho você que saia agora da cidade, saia do Egito inteiro, porque os soldados do faraó estão procurando você para matar, igual de que você já matou um egípcio. Ele foi, escapou com muito medo desse que aconteceu, desse injustiça que ele matou uma pessoa, mas sem quiser. Então, ele foi direto para para a cidade que é chamada Madian. Madian, nós falamos sobre ela como esse profeta Shuaib, que estava ali. Ele foi para lá, essa cidade estava com uma pessoa muito crente, uma pessoa muito bom. Quando ele chegou ali na cidade, no começo ele foi para um poço de água, que achou as pessoas estão dando água para os animais deles, mas tem duas mulheres que estão no lado esperando, como os animais. Ele foi para elas e falou, por que vocês estão assim? Elas falaram que nós não podemos dar água para nossos animais até esses homens acabam, porque não podem entrar. Vergonha da mulher e que está mais tranquila. Ele foi e deu água para esses para esses animais delas,
Elas, quando voltaram para casa, o pai delas, uma pessoa muito crente, muito bom, ele pediu de uma delas, volta para ele, chama ele para vir para cá, tem que convencer ele de que ele fez de bom para vocês. Do mesmo tempo, antes de ela chegar para ele, como ele estava embaixo da sombra de uma árvore, ele estava pedindo de Allah que de uma súplica, Rabbi inni lima anzalta alayya min khairin faqir, que para suas graças que você já revelou, já enviou para mim, estou precisando, estou com necessidade de todas as graças suas. Allah já revelou para ele, mas chegou essa mulher com mais vergonha. Ele pediu dele que vai para lá. Quando chegou para esse homem, o homem falou para ele que podia casar com uma mulher e trabalhar por ele por 10 anos e ficar com ele por 8 anos até 10 anos se quiser. E deu para ele uma casa ali na cidade. Tudo isso foi graças a essa súplica que o profeta Moisés já fez. Quando ele estava voltando para o Egito, no caminho de volta para o Egito, lá no deserto, perto do Toro, o montanho que é sagrado ali, quando ele chegou aí, ele achou um fogo e ficou procurando se conseguir pegar uma coisa desse fogo, uma água, uma ajuda, o guia para lá. Ele foi para esse fogo, deixou a família atrás dele, foi para lá, para esse fogo, para buscar uma coisa. E cada vez ele chega nesse fogo, ela está ficando mais longe. Até ele chegou perto dela. Quando chegou, ele foi chamado Moisés. Moisés, ele ficou com muito medo e depois ele escutou as palavras de Allah que dá sentido. O Moisés aqui, quem está chamando? Allah chamando você, Allah, esse que você, em sua mão, o que está em sua mão, ele falou, é um palito meu, ele falou, hoje joga esse, virou uma cobra grande, uma coisa muito difícil de ficar com ele estava com muito medo disso tudo, estava tremendo, e ela falou para ele, então, você é uma pessoa segura, deve que ficar mais tranquilo. Ele pediu dela de dar para ele um ministro, esse ministro aí, o irmão dele, Arão. Até agora, o Moisés, estamos na história dele, não chegamos para o Harun, mas nesse tempo, ele foi direito, revelado por ele, direito de Allah. Allah está falando direito para ele. Não é igual de maioria dos profetas que precisaram de um anjo que fala para eles, revelam para eles, mas para Moisés estava diferente. Né? Conversa direta de Allah por ele. Ele voltou para Egito. Quando chegou ali, estava mesmo revelado para o Arão, o irmão dele, para ajudar Moisés. Eles saíram juntos para Faraó, a história dos dois. O Arão, como é outro irmão do Moisés, ele nasceu no outro ano. Ele ficou mais tranquilo em casa, ele cresceu aí, tudo tranquilo, não tem problema com ele. Desse jeito, não tinha esses problemas de sair da cidade. Ele virou outro profeta, foi revelado para ele dos anjos, que tem que ajudar o seu irmão, Musa, salam, o mensageiro de Allah. E quando Moisés chegou no Egito, eles saíram juntos para ir para o faraó. E quando eles foram para o faraó, o Moisés e Arão estavam tentando convencer o faraó e todos os povos que ficam crentes e fazem o dito certo. Até já chamaram os puxos, já tinha que mostrar para eles os milagres de Allah, e ficou por um tempo sofrendo por causa de Faraó, que estava querendo matar os israelitas, até chegou a ordem de Allah que eles têm que sair do Egito e viajam para outra cidade. Quando eles migraram, eles estavam correndo atrás deles, chegou outros Faraó e povo dele,
e quando eles chegaram no mar, eles estavam com muito medo, não tem nada, onde vão esconder agora. E Allah ordenou a Moisés que bate no mar, só isso. E quando ele fez assim, o mar virou virou de um caminho seco no meio e dois lugares, duas montanhas de água, dois lados. Eles passaram até chegar no outro lado. Quando eles passaram todos, as soldados de Faraó estavam no caminho, atrás deles no mar, quando o último soldado de israelitas saiu, últimas pessoas dos israelitas já saiu, o mar voltou de novo e matou todos deles, mesmo o faraó. Como Allah já mencionou para nós, o corpo do faraó ele está salvado, ele não vai ser destruído, porque Allah salvou esse corpo para virar um sinal para nós no futuro. Arum, quando eles chegaram ali no outro lado da cidade, o Moisés e Arum, como os israelitas, no outro lado, e foi uma promessa para o Moisés que tem que ir para receber as mensagens de Allah, a Torá. Ele foi para ficar 40 dias de jejum, desses todos, e ele falou para Arum: você agora, quem cuida dessas pessoas? Você que tem responsável, cuida deles mesmo. Mas quando ele estava voltando, ele já sabia que eles já estão atrás de Bezos, eles estão adorando ele, eles esqueceram de adorar Allah e ficaram atrás dessa estátua que eles fizeram. E quando chegou ali, Moisés estava com muita raiva e foi para o Arão primeiro, falou para ele: por que você deixou eles fazer isso? Arão tinha a razão que nós testemunhamos isso por ele. Ele falou que ele estava com medo, que faz muita separação dentro dos israelitas por causa disso. Então ele tentou de falar para eles muitas vezes que se é errado, não podem fazer isso. Allah é único, não precisa de chamar outros deuses desse que vocês fazem, não precisa de construir nada desse que vocês fizeram, mas eles não ficaram atrás deles, não seguiram eles, não seguiram ele. Moisés foi com Arão, eles tentaram de ajudar esses israelitas muito. Tem bastante histórias nesse de Moisés, bastante histórias do Arão, mas enfim dessa história, eles chegaram para entrar na Terra Sagrada e os israelitas não gostaram de entrar na Terra Sagrada porque eles estavam com medo de um povo que ele domina essa terra aqui de Jerusalém agora. Eles estavam com medo desse povo que está ali. Falaram para ele: então, você vai com seus Deus sozinho. Ele estava com muita raiva e pediu de Allah que perdoa ele e irmão dele, que eles não têm nada na mão para fazer. Ele morreu triste, eles já morreram, Arão morreu primeiro, e Moisés, quando morreu muito triste de que aconteceu dos israelitas, porque ele não conseguiu entrar na Terra Sagrada. Depois dessa geração, um homem estava aprendendo do Moisés sempre, o aluno dele, que é chamado Yusha. Eles já entraram com ele na Terra Sagrada. Outro profeta, que é muito famoso, muito importante, que está chamado no Alcorão, profeta Elias. Elias, um profeta que estava muito bem, ele foi para uma cidade que chama Baalabak, uma cidade da Síria agora. Ali o povo estava adorando um ídolo que é chamado Baal. Eles ficaram chamando ele de Shirim Allah, e esse profeta ficou para eles falando: não seguem esse ídolo, tem que seguir Allah, é o único, tem que ficar fazendo as coisas do jeito certo e seguem Allah, esquecem que estão fazendo de mal. Eles insistiram de ficar do jeito deles e esqueceram o caminho de Allah. No final, Allah já passou para eles de castigos
castigo, ele foi salvado, como é a maioria dos profetas que aconteceu com eles que querem salvado como os crentes, e Allah passou o castigo para os povos deles. Um dos profetas do que chegou para os israelitas depois do tempo de Moisés, depois do Harun, foi Davi, o Daúd. Daúd, ele saiu com a militar dos israelitas numa das guerras contra o povo que é muito ruim. Ele ficou nessa guerra e matou um homem que estava muito forte naquela época, que está chamado Jalut. Quando ele matou esse Jalut, o Daúd mesmo virou um rei. E para os israelitas, casou como a filha do rei. Quando o rei Talut já morreu, o Daúd já virou o rei, e ele foi revelado por ele que ser profeta, ele tem que ensinar as pessoas. Ele estava revelado por ele um livro que é chamado Zabur. Ele estava recitando esse Zabur de uma voz muito linda. Ele tinha essa voz linda, até as aves estavam gostando muito da voz dele. Ele, o Davi, como estava rei, ele estava ensinando, estava também fazendo juízo dentro da cidade, dentro das pessoas. Ele estava julgando nos casos das pessoas. Numa vez, passou um caso por ele julgou de um jeito dentro de duas mulheres, e quando passou, essas mulheres estavam saindo, chegaram para Salomão, o filho de Davi. Ele pensava, conversando com eles, ele fez um julgamento diferente, porque Allah já deu para ele um jeito para entender que se está certo. Quando ele voltou para o Davi depois, o Davi acertou e aceitou que ele já falou. Entendeu que Salomão é o filho dele, que já foi revelado por ele as coisas para ser o próximo profeta e o próximo rei dele, não os outros filhos também. Os profetas não passam herança de dinheiro. A herança dos profetas sempre ciência, conhecimento, que passam um para o outro. E quanto Allah ordena, como estava no tempo dos israelitas, estava revelado por eles quem está profeta e quem está rei. O primeiro que já juntou isso de ser rei e profeta no mesmo tempo foi o Davi. Segundo foi o Salomão. Salomão, no começo da vida, ele estava cuidando das adorações, mas ele estava cuidando também de crescer da militar dele. Até chegou para ele alguns cavalos especiais, e chegou uma coisa que ele queria fazer, esqueceu de falar Inshallah, se Allah quiser, antes de falar antes de fazer essa coisa, e essa coisa não aconteceu certo como ele queria. Então ele pensou que ele fez uma coisa errada, que ele esqueceu de falar isso. E esse não é muito erro, mas uma coisa que nós sentimos que não dá certo quando você esquece de colocar a quiser de Allah antes de fazer qualquer coisa. Então ele já pediu de Allah perdoar ele, já ficou pedindo isso, e pediu de Allah dar tudo, um reino melhor de todos os pessoas, que não vai dar para ninguém melhor desse reino depois dele. Allah já deu para ele um reino especial. Ele pediu de Allah um nome que é chamado Al-Wahhab. Al-Wahhab, que me dá as coisas sem precisar de uma coisa no lado, não precisa de uma coisa no custo, e não precisa de origem nem razão para dar as coisas. Ele já deu tudo por o Salomão, melhor do que ele pensava. Deu para ele militar de aves, animais, genes, humanos. Além desse tudo, tinha palácios, tinha mais controle na maioria das terras do mundo. Ele
tinha também 20, ele estava cuidando e estava tudo andando do ordem dele, e ele tinha mais poder na terra. O profeta Salomão tem bastante coisas na vida dele que é muito importante. No tempo dele passou umas milagres, muitas coisas que ninguém poderia ter iguais. Quando ele chegou o tempo de morrer, os genies estavam fazendo o trabalho por ele, mas quando ele estava no templo fazendo a oração por Allah, ele fica em cima do palito dele, ele fica esperando, fazendo a oração, as súplicas dele, e os genies estavam com medo de entrar lá, porque se entrarem, era morrer. Então, ficou por um ano dentro do templo. Eles pensaram fora que ele está orando. Eles não sabem o que está fazendo. Até um inseto entrou no palito, já comeu parte dele. Ele caiu no chão, o corpo dele caiu. Então, eles já saberam que ele já morreu. Os gênios eles pensaram assim: se nós conseguimos de saber o que está escondido, e não precisamos de ficar desse jeito, esperando e fazer tudo de nosso jeito, de escravo por Salomão. Allah subhanahu wa ta'ala dá para nós melhor do que nós deixamos. Allah, quando nós pedimos dele perdoar, dá melhor. Quando nós confiar nele, dá melhor. Quando ele só nosso propósito, que nossa vida por ele, Allah dá melhor para tudo. Esse que nós precisamos de aprender de todos os profetas sempre. Mesmo a ciência, também Allah dá melhor, e trocando as maldades para melhor, boas ações, inshallah. Allah abençoe nós todos, Allah dá para nós melhor do que nós pensamos, inshallah. Allah perdoa nós todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.